O dia a dia da sua operação é repleto de planilhas, arquivos que desaparecem, WhatsApps, e-mails e outras coisas? Mas você sabia que pode reduzir em até 30% o tempo perdido com essas tarefas administrativas? Meu nome é Rafael Fernandes e nos próximos minutos vou compartilhar o caso que desenvolvi para uma empreiteira média nos Estados Unidos. Antes era achar informações, copiar, colar, revisar, enviar e torcer. Então aqui a gente vai usar uma tarefa que já foi criada aqui através do form, depois complementada, tá? Mas ele já vai mostrando uma coisa que é interessante, ele já tem uma forma de criação da tarefa para garantir um nome único, tá? Então ele tem a data de que foi criado, o ano que foi criado, o local, o tipo de projeto, o sobrenome do cliente, e aqui você tem um identificador único, isso poderia ser qualquer outra coisa, mas o interessante é que ele já cria um sistema que faz com que você tenha um identificador que é único de cada tarefa, tá? E aqui eu já aloquei para quem eu vou alocar, para se é prioritário ou não, o nome do cliente, tem algumas subtarefas, tá? Aqui você vai ver que, por exemplo, não tem, nesse momento ele não tem nenhum attachment, não tem nada junto, tá? Mas eu podia estar criando alguma coisa aqui, tá? Outra coisa que é legal aqui, tá? É que você tem todo um acompanhamento de cada tarefa, você tem todas as atividades que aconteceram com essa tarefa. Então, quem mexeu, quem não mexeu, para onde passou, tá? Então, você consegue ver, de fato, de uma forma bem detalhada o que está acontecendo em cada uma delas. Então, nesse modelo aqui, eu tenho uma requisição, não teve uma entrada, eu vou para uma revisão final, aqui eu vou ver se está tudo certo ou não. Aqui eu já tenho um sistema automatizado que vai gerar uma proposta para garantir que você, de fato, tenha uma coisa íntegra, né? Ou seja, todos os campos que você criou foram colocados, eles vão para a proposta e você já pode pular aquele copy-paste, colocar no lugar errado, não colocar, ele vai montar isso para você. Ele vai criar aqui tá vendo? Um attachment, ele fez isso agora. Vamos ver que está tudo em inglês agora, justamente porque foi feito isso aqui para uma empreiteira americana. Então, se eu clicar aqui, o que eu vou ter já é uma visão da proposta que vai para o cliente, tá? Um PDF. Você vê que já tem o nome da pessoa. Eu peguei aqui, acabei pegando outro aqui, não faz diferença. Tá? Já tem para onde vai, todos os detalhes, eu poderia colocar uma coisa, os valores finais, o que é a proposta, então tudo isso já vai sendo montado aqui. Tá? Então você já tem isso na tua proposta. Tá? Essa tela aqui ela vai sendo atualizada de tempos em tempos, mas você vê que você já tem os attachments, eles já estão aqui, estão indicando justamente que você já tem a proposta. Então aqui nesse modelo, você vai passar depois para uma revisão final, por exemplo, um supervisor, alguém que vai dar uma olhada e falar, tá tudo certo, esse contrato aqui tá bacana ou não, ou então eu vou ter que refazer, tá? Mas se ele estiver bem, você já vai passar, a gente já integrou isso com uma ferramenta de assinatura eletrônica, então para garantir que, por exemplo, o seu cliente já vai receber um e-mail com esse contrato para que ele dê uma aprovação ou não. No caso, a gente fez o caminho simples aqui, podia ser sempre um caminho mais sofisticado, mas a gente usou um caminho de aprovação. Então, na hora que você falar, tá ok, eu vou passar para Proposal Sent aqui, ou proposta enviada, o que ele vai fazer automaticamente, ele já integra e já passa para uma ferramenta que envia essa proposta para o cliente. Então, nessa etapa, o que a gente está fazendo agora é enviar isso para o cliente, ou seja, você já analisou, já viu, está tudo pronto, etc. Você mexe isso para o responsável, mexe isso para a proposta que é enviada, né? Aí você já vai ter, justamente isso vai chegar para o cliente. No caso aqui a gente está usando o Dropbox Sigma, então o que vai para ele é um e-mail, né? Como todo documento de assinatura, vou mostrar para vocês agora. Aí é importante aqui duas coisas, tá? Ou seja, você tem o e-mail mandado para o cliente, dizendo que ele já assinou, e o sistema automaticamente, não sei se você lembra, estava em Proposal Sent, ele automaticamente, quando a assinatura acontece, ele já move a tarefa aqui para a proposta aceita. Tá? Isso aqui pode ser travado, inclusive, para ninguém poder mexer, só poder ser feito através desse sistema. Tá? Então isso garante
que você move o estágio para... Não fica esperando mais o cliente, será que ele ligou, não ligou, fez, não fez, tá? E aqui você pode ligar, inclusive, outras automações, do tipo, se passou alguns dias até aqui, nada aconteceu, então você poderia estar fazendo algumas ações aqui em cima desses acontecimentos, tá? Mas o interessante aqui é mostrar que, de fato, o processo termina, ele já assinou, tá? E você já tem a sua proposta aqui no estágio de assinado. O próximo estágio aqui seria a parte de envios, tá? A gente também automatizou isso, mas isso com uma ferramenta que funciona nos Estados Unidos, que o sistema lá é um pouco mais simples, mas pode ser adaptado aqui para o Brasil com outras ferramentas também. E se você já passou, já está tudo certo, o cliente já fez o depósito, você mexe a tarefa para essa última atividade aqui, tá? Então, como é a última, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e falar, bom, então a gente já terminou, ele já tirou daqui, tá vendo? E ele vai jogar isso aqui para a próxima etapa, que no caso aqui é solos, tá? Mas isso poderia ser feito de outra forma, tá? Se isso, por exemplo, fosse um outro tipo de projeto, um outro tipo de atividade, ele poderia, tá vendo? Ele está aqui já de outra forma, que era mais adequada para esse grupo, tá? Eu prefiro desse jeito. Mas ele poderia estar sendo enviado para outra área, por exemplo, se fosse outro tipo de projeto, outro tipo de necessidade. Isso é uma vantagem que o ClickUp tem, por exemplo, sobre o Pipeline ou o Popify, aliás, que permite que você tenha essa flexibilidade. Aí, essa provavelmente é a melhor funcionalidade. ClickUp foi, inclusive, por um motivo deles demandarem isso, tá? Ou seja, você tem a possibilidade de ter um painel único de controle para toda a tua empresa. Então, isso quer dizer o seguinte, no caso deles, por exemplo, 900 projetos, 50 pessoas, como é que você controla um processo desse em várias localidades, tá? Aqui você consegue ver exatamente tudo o que está acontecendo. Então, você tem todo um caminho de cada um dos projetos, onde eles estão naquele determinado momento, e você consegue ver, por exemplo, que você tem um gargalo. Tem mais projeto aqui do que em outras áreas. Então, provavelmente tem algum problema, ou algo a ser resolvido, mas algo que você pode estar visualmente, você está vendo, tá? Basta você clicar lá, você já vai justamente para esse detalhamento do que são os projetos que estão nessa etapa. Então, com isso, você tem uma visão muito clara dos gargalos. Outra coisa também, isso aqui foi desenhado, tá? Então, isso aqui é uma coisa também muito bacana, porque você não tem isso fixo. Então, aqui, por exemplo, a gente colocou quem estava fazendo o quê, se tem gente que está trabalhando mais, gente trabalhando menos, coisa que não está designada, tá? Então você consegue ter esse tipo de coisa. Você tem um acompanhamento de tudo o que está acontecendo, tá? Por exemplo, aquele projeto que eu lancei, então ele vai mostrando para você tudo o que está se passando. E você tem a própria inteligência artificial que já está embutida no sistema. Você tem uma análise, tá? Aqui no caso está em inglês, mas poderia obviamente estar em português. Você já tem uma análise do que está acontecendo e você pode fazer vários tipos de análise. E uma das coisas que você pode fazer que é bacana também, você pode já programar para você fazer um relatório semanal, um relatório diário, mensal, como você quiser, para você começar a sua semana, por exemplo, já com todas as informações que você tem e distribuir isso para o grupo, para você já começar a semana organizado. Tá? E várias outras análises são possíveis e você tem uma IA embutida, inclusive que é embutida, tá? Dentro do sistema, que você pode fazer perguntas, onde está uma tarefa, onde não está uma tarefa e coisas desse tipo. Então, é um sistema muito poderoso, facilita muito a vida das empreiteiras e garante que você vai ter um resultado melhor, porque justamente a tua produtividade e o teu controle ficam muito melhores.